Vamos continuar a nossa aula de concreto armado 1. Nós iniciamos na aula 3, parte 1, o pré-dimensionamento de uma laje desse exercício aqui, dessa planta residencial. E agora nós vamos seguir o nosso cálculo, iniciando o processo de dimensionamento. Então, até então, nós pré-dimensionamos a laje 2 e a laje 6. Pedi para vocês concluírem pré-dimensionando o restante das outras lajes e aqui temos o resultado delas, para que vocês possam conferir aí com o de vocês. Então, todo o resultado foi aqui, a de pré-dimensionamento, e esse é o que a gente vai adotar na sequência dos cálculos. Lembrando que eu resolvi reduzir bem aquele valor do pré-dimensionamento, justamente que eu quero tentar ver se essa laje vai passar ou não. Se não passar, o que a gente precisa fazer para corrigir, né? Então é interessante a gente tentar fazer um exemplo que corre o risco de não passar. Então logo, em cima dessas informações, vamos começar a dimensionar a nossa estrutura das nossas lajes. Então vamos iniciar fazendo o primeiro passo, que é, segundo a nossa apostila, determinar o vão efetivo dessa laje. Então, a gente vai determinar o vão efetivo. Então, primeiro passo do dimensionamento aqui é vão efetivo. Então, temos o vão efetivo aqui. Para calcular o vão efetivo, note que pela NBR 6118, nós precisamos jogar nessa fórmula, onde o comprimento efetivo de uma viga ou de uma laje, ele serve para os dois, vocês vão ver isso quando for fazer vigas, ele é a medida livre do elemento que a gente está calculando, somado com a parcela A1 e uma parcela A2. E o que seria essa parcela A1 e parcela A2? É uma parcela referente a essa primeira medida, uma parcela referente a essa segunda medida, onde eu preciso escolher o menor valor entre ou metade da largura do apoio, no caso para as lajes o apoio é a viga, né? Metade da largura da viga de apoio, ou 30% da espessura da laje. Olha lá, o H é a espessura da laje. Do outro lado é exatamente a mesma coisa, nesse segundo ponto, ou metade da espessura da viga, ou 30% da espessura da laje, certo? E aí sim nós teremos nossas medidas de comprimentos efetivos, para aí sim chamarmos de LX e LY. Então, só para ficar claro o que seria o LX e o LY, o LX vai ser sempre o menor vão da laje, o LY sempre o maior vão da laje. Então, a gente já vai calcular e vamos utilizar essa nomenclatura para falar que eu tenho o comprimento X efetivo, comprimento Y efetivo. Ok? Então, vamos iniciar esse processo. Então, vou escolher uma laje para isso. Vamos escolher novamente o L2, né? Vamos sempre escolher uma laje grande e uma menor. E aí, vocês ficam com as outras para fazer em casa. Então, a laje 2, né, ela tem quais dimensões livres? Então, eu vou redesenhar ela aqui. Vou diminuir um pouco essa apostila para ficar mais fácil para vocês aí. Ela é uma laje, né? Ela é uma laje que tem uma medida interna de quanto? Vamos ver. A medida interna dessa laje 2, olhando aqui, ó, é 5,44, né? 5. Na verdade, 5,44 não, né? Eu estou utilizando a da arquitetura, tem que tirar o reboco. Vamos olhar aqui, ó. Ela tem 5,62 de eixo a eixo e 5,84 de eixo a eixo. Então, a gente vai ter que fazer uma continha aqui. Qual é essa medida interna aqui, ó? Não pode contar a arquitetura devido ao reboco. Quais são essas duas medidas internas, que é justamente o meu L0. Meu L0. Eu tenho 5,62, né? Essa é a medida de eixo a eixo.
5,62. E eu vou subtrair metade da viga de um lado e a metade da viga do outro. Note que todas as vigas têm 14 de espessura, então vai ficar fácil de fazer a conta. Eu vou tirar 7 centímetros aqui e vou tirar 7 centímetros aqui. Então, vai subtrair 14 do total. Eu tenho 5,48. Já no outro sentido, né? No outro sentido aqui, o que a gente vai ter? 5,84 é a medida de eixo a eixo. Também vou subtrair 7 de um lado e 7 do outro. Então, vai cair para 570. Agora, vamos utilizar a regra lá da nomenclatura. Lá. O menor vão é o x e o maior vão é o y. Então, x é o 548 e o y é o 570. Então, essas são as nossas medidas L0x, L0y. Entendendo isso, a gente pode voltar lá para o exercício e anotar essas duas informações. Então, eu vou desenhar aqui, né, uma medida L0x de 548 e uma medida L0y de 570. Claro, pessoal? O que mais que eu tenho que eu conheço? 14 centímetros sendo todos os apoios de viga que a gente conhece. Então, essas medidas aqui, T1 e essa medida T2 é exatamente 14 centímetros. Tanto faz para o eixo X quanto para o eixo Y, já que o nosso exemplo tem 14 em todas as direções. Ok? Então, feito isso, a gente vai calcular agora o comprimento efetivo em X. Ele nada mais é do que 548, que é o comprimento livre, né, da laje no eixo X, que é na menor medida, mais o A1. Quem é o A1? Olha lá, o A1, né, o A1 é o menor valor entre metade da largura da viga ou 30% da espessura da minha laje. E aí, a minha laje tem quantos centímetros, né? A minha laje tem 12 centímetros, não foi o que a gente adotou aqui, para a laje 2? Adotei 12 centímetros, então vamos utilizar essa medida. Então, em um dá 7 centímetros, enquanto no outro vai dar 3,6, né? 3,6 centímetros. Certo? Eu tenho que escolher o menor entre os dois. Então, ao adotar o menor entre os dois, é esse valor que vamos computar na sequência aqui, mais 3,6, mais o que vai acontecer do outro lado. Não é exatamente a mesma coisa, também é a espessura da minha viga e 30% da espessura da minha laje. A viga é a mesma, de 14, né? É outra viga, mas a mesma largura, e a laje é a mesma. Então, eu vou ter o mesmo resultado, tanto faz para A1 quanto para A2, eu terei a mesma resposta de 3,6. Então, com isso, qual será o valor final ali? Eu tenho 548 mais 3,6 mais 3,6. Eu vou ter um valor de 555,2. 555,2 centímetros. E o meu comprimento efetivo em Y será 570, também somado com 3,6 e 3,6, por de novo se tratar de vigas de mesma espessura e se tratar da mesma laje de 12 centímetros. Então, agora eu tenho 3,6 mais 3,6 mais 570. 577,2 centímetros seria ali as medidas, né,
do comprimento efetivo em x e em y, que a gente não precisa necessariamente chamar de L efetivo. No todos os cálculos posteriores, vamos chamar só de Lx e Ly. Então, Lx é 555,2 e o Ly 577,2. Então, temos os nossos valores já. Antes de fazermos outra laje, já vamos acrescentar mais informações. Vamos lá. Após a análise do comprimento Lx e Ly, que são os comprimentos efetivos, o nosso próximo passo é fazer uma classificação dessa nossa laje. E essa classificação pode ser definida como lajes 1D e lajes 2D, ou seja, lajes que vão ser armadas em uma direção, chamadas de 1D, e lajes que são armadas nas duas direções, que são as lajes 2D. Qual a diferença entre elas? A diferença é que quando eu tenho uma laje que tem um comprimento muito elevado, vamos supor que eu faço uma laje aqui, em um corredor residencial que tem 1,20 m e um comprimento ali para atender todas as portas dos meus quartos de 6 metros. Eu tenho uma laje muito comprida. Então essa laje, se a gente parar para pensar, é muito mais fácil calcular ela como se fosse um monte de viguinha, né? Um monte de viguinha de, por exemplo, 1 metro de largura. Então a análise é feita de uma maneira simplificada, onde a gente tem uma viga biapoiada com um carregamento que representa o peso de uma viga de 1 metro de largura, né? Agora, quando a gente trabalha com a laje quadrada, então quando eu tenho um exemplo de uma laje mais quadrada, eu não tenho essa predominância, né, de definir um sentido só para a minha laje e calcular como se fosse um monte de viguinhas. Não, eu tenho a possibilidade, né, de gerar um resultado promissor num sentido e de gerar um resultado promissor no outro sentido. Então eu preciso calcular nos dois sentidos e definir quais são as armaduras necessárias nos dois sentidos. Isso é o que a gente chama de laje em duas direções ou laje 2D. Agora, o que seria o limite entre considerar como uma laje quadrada ou considerar como uma laje muito retangular? Esse limite é um fator 2, ou seja, ao dividir o maior comprimento da laje pelo menor, se esse valor for mais do que 2, a minha laje ela é 1D, ela é muito comprida. Que é esse exemplo aqui, eu dividiria 6 por 1,20. A resposta daria 5, então é muito acima de 2, então a laje 1D mesmo, é muito retangular. Agora, se minha laje ela é, por exemplo, 3,5 por 4, né? Ou simplesmente 3 por 4, mais fácil de fazer a conta aqui, eu vou ter 4 como a maior medida, 3 como a menor medida, dará 1,333 o resultado. Esse resultado é menor ou igual a 2. Então, eu considero que minha laje ela tem que ser dimensionada nas duas direções. Ela não é tão retangular a ponto de trabalhar ela como se fosse diversas pequenas vigas. Ficou claro? Então, eu preciso agora fazer essa análise classificatória na minha laje, porque o método de execução do dimensionamento das minhas armaduras vai depender disso. Para a laje 1D, ela é computada praticamente como um cálculo de viga, e para a laje 2D, ela deve ser utilizado algumas tabelas que fornecem uma correlação de momentos, reações e flechas. Então, eu preciso fazer essa definição e é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou calcular esse lambda, né, que é justamente o que eu preciso para definir se é uma laje 1 ou 2D. Então, esse valor desse lambda, para, no caso, a laje 2 em questão, será a maior medida, 577,2, dividido pela menor medida, 555,2. Note que se trata de uma laje quase quadrada, né? Então, obviamente, você já sabe a resposta.
Então, 577,2 dividido por 555,2, temos um valor de 1,04 apenas como valor do lambda, da proporção entre as duas medidas. Isso faz com que eu conclua que minha laje é uma laje 2D. Ok? Então, vamos agora repetir esse mesmo processo com aquela laje 6 que a gente utilizou também na aula anterior. Então, a laje 6, ela tem 8 de espessura e ela tem esse aspecto aqui, né? Ela tem um aspecto bem retangular. Então, vamos testar se realmente ele tem uma dimensão que faz com que eu compute ela como uma laje 1D. Então, vamos buscar as medidas, olhando para o nosso exemplo aqui, ó. Olha lá, nossa laje 6, ela tem uma medida de eixo a eixo de 1,64. Logo, a medida interna será 1,64 menos 7 centímetros de cada lado das nossas vigas. Então, 1,64 menos 14, 1,5 metro. No outro sentido aqui, tanto para a laje 6, 7 a 5, teremos 5 metros menos 7 e menos 7. 5 menos 14, 486. Então, essas são as nossas duas dimensões internas. 486 e 1,5 metro. Então, essa é a maior medida. Então, L0, Y, 486. E a outra medida, que é o L0x, igual a 150 centímetros. E nossas vigas continuam tendo 14 centímetros e a espessura dessa laje é apenas de 8 centímetros. Ok? Então, agora, substituindo ali na forma, o nosso comprimento efetivo de x seria 150 mais. Qual o valor do nosso A1? É o menor valor entre dividir novamente uma viga de 14 por 2 ou computar 30% de 8, que é a nova espessura da minha laje. Então, eu tenho 7 centímetros ou 2,4 centímetros. Como a gente deve adotar o menor entre eles, vamos adotar o 2,4 centímetros. Então, mais 2,4 mais os mesmos 2,4, né, por se tratar de viga de mesmas dimensões, 14 e 14, a primeira e a última. Então, o comprimento efetivo ali vai ser de 150 mais 4,8, né, 154,8 centímetros. Já o comprimento efetivo em Y será a soma dos 486 com esse mesmo 2,4 e 2,4, que a gente já explicou isso antes, mesmo tamanho de viga, espessura da laje é as mesmas 8, então vai ser 486 mais 4,8, vai dar o que? 490,8. 490,8 centímetros. Agora eu posso, né, definir o meu lambda, sabendo que o meu Lx é 154,8 e que o meu Ly é 490,8. Logo, o lambda para a laje 6 será 490,8 dividido por 154,8, me dando um valor de 490,8 dividido por 154,8, um valor de 3,17. Logo, 3,17 resulta em que tipo de laje? Uma laje 1D, certo? Agora, é importante a gente analisar uma outra situação. Quando você determina que a laje é 1D, como eu havia mostrado, você computa como se fosse uma viga, né, de 1 metro
e que tem os seus respectivos apoios. Só que esse apoio pode ser, obviamente, engastado, pode ser engastado apoiado, ou pode ser apoiado apoiado. São 3 situações distintas para a gente computar a nossa possível viga a se calcular, né? A simulação de uma viga. Então eu preciso já saber disso e já colocar aqui qual vai ser a combinação, qual vai ser essa combinação, certo? No nosso caso, essa laje 6, ela não é engastada em todos os seus sentidos? Não foi isso que a gente definiu na aula anterior? Não lembro se é em todos, né? Deixa eu voltar aqui. Isso, a laje 6, em todos os sentidos, ela está no meio. Tem a laje 9 abaixo dela. Então, engastada em todos os sentidos. Como a gente definiu que a laje é 1D, o que está acontecendo aqui, ó? Essa laje é como se fosse uma viga aqui, onde tem de um lado um engaste e de outro lado um outro engaste. Então, trata-se de uma viga, né? Engaste, engaste. Então, eu preciso definir isso para que eu possa utilizar as tabelas corretas para o dimensionamento dessa minha laje 1D. Certo? Então, ela é uma laje engaste, engaste. Deixa eu procurar alguma outra laje aqui para a gente discutir, ó. Laje 4. A laje 4 será interessante nós dimensionarmos ela aqui agora. Então, vamos fazer isso para a laje 4. Então, vamos lá. Laje 4. Então, temos aqui a nossa laje 4. Essa laje 4 tem quanto de medida x e quanto de medida y, 0. Ó, ela terá aqui, ó, L0x igual a e L0y igual a. Outra coisa, como se comporta o engastamento dela? O engastamento dela é apenas superior e lateral direita. Então, vamos agora definir as medidas. Essa laje 4, ela tem 7,85 de eixo a eixo, ou seja, internamente eu vou ter 14 centímetros a menos. Então, 7,71, 7,71, né? E no outro sentido, temos 3,30 menos 7 de cada lado. 3,30 menos 14, 3,16. Então, essas são as nossas medidas. 7,71 e 3,16. 7,71 e 3,16. Lembrando que nossas vigas são realmente ainda de 14 em todas as situações possíveis. E qual que é a espessura da laje L4 que a gente está abordando agora? A gente escolheu trabalhar com a laje 4 com 11 centímetros. Então, vamos adotar esse 11 centímetros como a espessura. Então, temos 11 centímetros. Com isso, o nosso comprimento efetivo, né, comprimento efetivo de x será o comprimento livre de x mais, quem seria o A1? O menor valor entre metade da largura da viga ou 30% de 11 centímetros, certo? Que dá 3,3, que é o valor a ser adotado por ser menor. Então, mais 3,3, mais 3,3. Então, 316 mais 6,6. 322,6 centímetros. Já o comprimento efetivo em y terá 771 mais a mesma abordagem aqui, né? Mais 3,3 mais 3,3. Então, 771 mais 6,3, 6,6, 777,6 centímetros.
Essas são as duas medidas que nós temos. Para calcular o lambda, né, precisamos comparar o Lx com o Ly. Um deu 322,6, outro deu 777,6. Logo, o lambda vai ser o maior pelo menor, gerando um resultado superior ou inferior a 2? 777,6 dividido por 322,6. 2,41, o que conclui que essa laje é uma laje 1D, é uma laje comprida, uma laje que vai ser trabalhada como se fosse um pedacinho de viga aqui, né, um pedacinho de viga de 1 metro, que agora a gente consegue abordar de que forma? É apoiado no primeiro ponto, porque não está engastado, e é engastado no segundo. Então, trata-se de uma viga, né, a simulação de uma viga, apoio, engaste. Então, essa é a combinação da nossa laje, certo? Eu preciso ainda definir a combinação de todas as outras, incluindo as 2D também. Como é essa combinação, né? É mediante a questão dos engastamentos que já foram definidos. Então, na terceira parte desse dimensionamento, a gente analisa os vínculos de borda, que já estavam analisados no pré-dimensionamento, né? Já temos esses desenhos, e escolhemos qual a combinação ideal para cada caso. Vamos identificar isso? Vou até voltar aqui, e vamos indicar cada situação. Laje 1. Qual a combinação da laje 1? Tá vendo que ela tem um engaste no eixo X e um engaste no eixo Y, fazendo uma espécie de um L? Então, a única combinação que representa isso é essa combinação 3. Para que isso? Porque existem umas tabelas criadas aqui, essas tabelas de Barés, que são tabelas com reações e momentos e flechas para cada situação. Então, quando a minha laje é engastada na direita, engastada inferior, eu uso essa combinação. Aí vem uma pergunta, mas e se minha laje tivesse sido engastada aqui em cima e aqui de lado? Ainda continuava nessa combinação. Não é exatamente a posição, e sim a situação de relação entre as 4 bordas. Continua fazendo um L de engaste? Continua tendo um engaste de um lado e do outro não, um engaste acima e do outro não? Então ela é combinação 3 do mesmo jeito. Agora, não seria mais combinação 3 se tivesse um engaste um de frente ao outro, ou se tivesse 3 engastes formando um U, né? Aí sim teria situações diferentes. Como é um L, não interessa como o L é formado, se é de cabeça para baixo ou não, se é espelhado ou não. Ela é uma combinação 3, então teremos aqui combinação 3 para esse. Essa laje 2 não é exatamente igual à laje 1, também faz um L aqui de engastes, né? Então eu tenho combinação 3. O próximo também forma um L entre os engastes. Continuo na combinação 3. Lembrando, gente, que essas combinações só valem para as lajes 2D. Elas só valem para as lajes 2D. Porque a laje 1D já é analisada naquele outro propósito, né? Olha lá, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui essa abordagem. Eu não lembro mais, mas tem uma tabela aqui na frente. Olha lá, para lajes 1D, aí você simplesmente usa essa tabela aqui, onde a estrutura ou é apoiado, ou engaste apoiado, ou engaste, que volta muito para o conteúdo de teoria das estruturas 2, onde utilizávamos algumas tabelas, né, que calculavam esses momentos, ó, momento do engaste, momento Araquele ao quadrado sobre 12, momento no engaste quando é engaste apoio, que é quadrado sobre 8, e assim por diante. Então, voltando aqui nas nossas tabelinhas, a próxima laje 4 é uma laje 1D. Então, como é uma laje 1D, a gente já teve nossa análise, que foi apoio, engaste. A laje 5, ela é 2D, né? A gente não calculou todas, mas
Eu já tenho aqui os resultados, então vocês vão testar aí. Mas ela é uma laje quadrada, é uma laje 2D. E ela tem engaste em todos os lados, ou seja, ela é a combinação 6 ali nossa. Então, combinação 6. A próxima a gente testou, ela é 1D, né? Então essa é 1D e aí ela é engastada de um lado, engastada do outro. Então ela é engaste, engaste. A laje 7 é uma laje 2D e ela forma aqui um C, né? Agora eu tenho que tomar muito cuidado com a questão dos dois tipos de laje C que existe, laje em formato de C, né? Engaste em C. Que é esse 5A e esse 5B. Agora tem diferença, né? Existe diferença quando a laje tem 2 engastamentos no maior vão e um só no menor vão, ou 2 no maior vão e um no menor. Aqui, ó, ficar bem claro aqui, ó. Esse desenho aqui, ele foi feito para ser computado como LX na horizontal, menor vão, e LY na vertical, maior vão. Está até desenhado de forma retangular. Então, é isso que a gente vai analisar, ó. Ou seja, nessa situação 5A é quando eu tiver engaste no vão LX e só um engaste no vão LY. Já a 5B tem 2 engastes no LY e apenas um engaste no LX. Um engaste no LX. Então, é essa a diferença. Então, vamos analisar o exemplo que a gente está trabalhando aqui agora, ó. Esse exemplo que a gente está trabalhando aqui agora, ele tem uma menor medida sim, então esse é o LX e esse aqui é o LY, né? Só para confirmar, olha lá, essa laje tem 4 por 5 de eixo a eixo, então LX na horizontal, LY na vertical, certo? Então, anotei corretamente. Se eu anotei corretamente aqui, o que a gente tem? Engaste na medida LX. Logo, esse desenho é muito promissor e parecido com o 5A. Então, ele é o 5A. Vamos ver se tem mais alguma assim para a gente poder conferir. Olha lá, ó. Laje 8. Tá vendo? Que agora olhando parece que ela é um 5B, mas não é assim que a gente olha. A ideia é, quem que é o LY, quem que é a maior medida? É essa. E quem é a menor medida é essa outra aqui. De novo, o engaste acontece nos dois LX e só em um LY. Então, continua sendo 5A. O engaste acontece nos dois comprimentos LX e só nenhum comprimento LY. Essa laje aí só está deitada. Se eu virasse a minha folha, eu teria o mesmo desenho, né? A maior medida com um engaste só e a menor medida com 2 engastes. Então, ela continua sendo 5A. A próxima aqui, ó, essa já vai ser diferente, ó. O LX está na horizontal, é a menor medida. O LY, que é a maior medida, está na vertical. Note que há engaste no comprimento LY. Então, são 2 engastes para LY e apenas um para LX. Agora, ele é 5B. 2 engastes para o maior comprimento e um engaste só para o menor comprimento. Então, trata-se de uma laje 5B. E essa última faz aqui, ó, engaste só em 2 pontos, é um L, então volta de novo para a nossa laje 3, que é quando há engaste no formato de L. Então, combinação 3. Tá claro, gente? Então, quando calcular de uma por uma, vocês vão terminar aqui, ó, igual no caso, o L2, esse que foi do L2, o L2 deu uma combinação 3, então, escreveria aqui combinação 3 na tabela, né, de bares. Já essa outra aqui foi uma laje 1D, então ela já está combinação engaste-engaste.
e essa outra também foi um D, já está na combinação apoio-engaste. Então faça as demais lajes, encontre os seus comprimentos efetivos e definam se é um D ou 2D, e a combinação a gente já fez juntos aqui, para a gente poder continuar na nossa outra parte da aula, a sequência do dimensionamento da laje. Então, obrigado e bons estudos!